Fala aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal, um vídeo com uma expressão numérica bem simples, apenas com números inteiros. Então fica até o final para você não perder nada, já curte aí, já compartilha esse vídeo com mais pessoas. Bom, sempre que você for começar uma expressão numérica, sempre que você for resolver uma expressão numérica, para que você treine as operações, para que você não erre as operações, lembre-se sempre do PENDAS, tá? A dica é lembrar do PENDAS, certo? O que seria isso? Priorizar, ou seja, prioridade, parêntese, ou parêntese, colchete, chave, né? Depende do que apareça. Depois, exponenciais, então se tiver potência, se tiver raiz. Depois, multiplicação ou divisão, tá? Lembre-se que entre multiplicação e divisão não existe prioridade, é a que aparecer primeiro. Então, se você está resolvendo uma expressão e aparece primeiro a multiplicação, resolve ela antes da divisão. Se for primeiro a divisão, resolve primeiro a divisão. A mesma coisa acontece entre adição e subtração. Também não existe prioridade. Como nessa expressão nós só temos adição, subtração e multiplicação, fica óbvio que a multiplicação tem que ser resolvida primeiro. Professor, e onde tem a multiplicação? Sempre que você tiver um número assim, ó, encostado num parêntese, num colchete, chave, isso aqui é vezes, ó, então é 2 vezes isso, menos 4 vezes isso, vezes dois símbolos também, ó, um encostado no outro é multiplicação. Aqui vezes e aqui vezes. Então, nós vamos resolver isso daqui primeiro, isso daqui primeiro e isso daqui primeiro, que é onde tem multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o menos 1 e vou multiplicar 2 vezes menos 6. Uma dica é que você já pode, vamos dizer assim, arrastar esse sinal com o 2. Então, você já pode fazer assim, ó, mais 2 vezes menos 6. Tá? A mesma coisa aqui, ó, menos 4 vezes menos 3. Se você quiser considerar só o 4, também não está errado. Você pode fazer 4 vezes menos 3 vezes mais 5 e depois você opera, vamos dizer assim, com esse sinal. Lembrando que o menos ele dá uma ideia de oposto. Então, ele vai ser o oposto do sinal que der aqui nessa multiplicação. Por isso que eu já aconselho que você já considere logo como sendo menos 4. Lembre-se, ao fazer multiplicação, nós temos lá a seguinte ideia, né? 2 positivos multiplicados, o resultado é positivo. Um positivo multiplicado por um negativo ou um negativo multiplicado por um positivo, ambos dão negativos. E um negativo multiplicado por outro negativo dá positivo, certo? Ou seja, quando você multiplica números de sinais iguais, dá sempre positivo, multiplica números de sinais diferentes, dá sempre negativo. Lembrando que isso daqui só vale para multiplicação e divisão, tá? Sua preocupação com isso aqui tem que ser apenas quando aparecer multiplicação e divisão. Não apareceu isso, você vai tratar como se fosse dinheiro. Já já eu explico como. Então, ó, mais 2 vezes menos 6, se eu multiplico os números de sinais opostos, ó, mais vezes menos, vai dar menos. Então, menos 2 vezes 6 dá 12. Agora aqui, ó, menos 4 vezes menos 3, você pode até fazer o seguinte, que eu sempre aconselho, multiplica, depois você se preocupa com o sinal. Ó, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Menos vezes menos vai dar mais. Ó, sinais iguais dá sempre positivo. O resultado daqui que deu mais, com esse mais aqui, ou seja, multiplicado por esse mais, então menos vezes menos dá mais vezes mais dá mais. Aqui é a mesma coisa, ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2 dá 30. 30 vezes 1 dá 30. Mais vezes menos vai dar menos. Menos vezes mais vai dar menos de novo. E menos vezes menos vai ficar mais. Certo? Então, ó, mais vezes menos vai ficar menos vezes mais vai ficar menos, e mais ou menos vezes menos vai ficar mais. Chegou aqui, não tem multiplicação, não tem divisão, você não vai se preocupar com isso daqui. Ó. O que você vai perceber?
tudo que for positivo é seu. Imagina que é crédito, é dinheiro seu. Tudo que for negativo é débito que você tem. Qual é a forma mais fácil de você resolver isso? Você junta tudo que é crédito. Imagina você no dia a dia. Você vai pegar tudo que é seu de dinheiro, vai juntar, vai pegar todas as contas que você tem, que você deve, e depois vai subtrair uma pela outra. Se você tiver mais do que o que você deve, fica positivo. Se for o contrário, fica negativo. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui, ó, um débito de 1 e um débito de 12. O que significa? Que você tem, na verdade, um débito de 13. Agora, imagina que você tem 60 e você ganha mais 30, ou você, né, você, sei lá, recebeu mais 30, ganhou mais 30, né, a mesma coisa, ou de repente você foi juntando ali, você tem mais 30. Não é seu, é seu. Então, mais 60 mais 30, ou seja, eu tenho 60 e ganhei mais 30, eu vou ficar com 90. Agora, observe que o que você tem é maior do que o que você deve. Ou seja, você vai pagar o que você deve e vai sobrar dinheiro. Então, se eu tenho 90 e eu gasto 13, eu vou ficar com alguma coisa, porque eu tenho mais do que o que eu devo. Vou ficar com quanto? 90 menos 13 vai dar quanto? 77. Veja que eu usei a linguagem de dinheiro e não usei aquela linguagem que geralmente você está mais habituado, que está certo também, tá? Que é o quê? Quando os sinais são iguais, você soma e conserva o sinal. Por que você soma? Porque eu estou juntando débitos ou estou juntando créditos. Por isso que os sinais são iguais, eu somo. E eu preservo o sinal por quê? Porque se eu junto créditos, eu continuo com crédito. Se eu junto débitos, eu continuo devendo. Na verdade, eu aumentei o meu débito. Agora, olha o que aconteceu no final. Os sinais são diferentes. O que eu fiz? Eu subtraí e conservei o sinal do número que tem o maior módulo. Ou seja, o maior número sem o sinal, vamos dizer assim. Quem é maior, 90 ou 13? 90. Então, o sinal foi do 90. Por quê? Porque eu tinha mais do que o que eu devia. Se fosse o contrário, se o 90 fosse negativo e o 13 fosse positivo, essa subtração daria negativa, porque o que eu tenho seria menor do que o que eu devo, ou seja, eu não conseguiria pagar toda a minha dívida. Beleza? E aí, gostou da explicação? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários e, claro, antes de sair, não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Valeu, até mais!